Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Uma crítica que o governo atual tem recebido muito, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, é com relação à cidadania e à questão dos direitos humanos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma característica marcante do atual governo brasileiro é o ataque que vem efetuando contra dois pilares da afirmação da cidadania no mundo globalizado. Um desses pilares é a proteção dos direitos humanos. O outro, a preservação do meio ambiente. Os ataques aos direitos humanos têm sido feitos através, inclusive, da defesa das atrocidades praticadas pela ditadura militar brasileira. O presidente da República, contrariando conclusões da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, vem negando sistematicamente as graves violações aos direitos humanos perpetradas durante o período da ditadura militar entre 1964 e 1985. É preciso lembrar que as decisões da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e o relatório da Comissão Nacional da Verdade se basearam em grande parte em documentos oficiais do Estado brasileiro e em depoimentos de agentes de segurança do Estado brasileiro, tendo sido construídos esses entendimentos com base em um rigor científico muito grande, até porque vários membros da universidade, inclusive da USP, participaram desses esforços, inclusive este colunista que coordenou a Comissão Nacional da Verdade. Os ataques ao meio ambiente não são diferentes. Eles vêm sendo perpetrados de maneira muito enfática pelo presidente da República e por membros da sua administração, negando validade a certezas e documentos científicos, de tal maneira que o tema do aquecimento global se colocou na ordem do dia, tendo em vista os ataques frontais praticados contra os seus defensores por parte do presidente da República. A última impropriedade, para dizer o mínimo, foi a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Galvão. Exatamente porque este diretor manteve o compromisso de divulgar os índices de desmatamento, não para atender os interesses políticos do governo, mas para refletir aquilo que efetivamente vem ocorrendo, e o cenário é dramático pelo crescimento do desmatamento. A revista The Economist desta semana, aquele importante semanário inglês, dedicou sua matéria de capa justamente à ameaça à Amazônia, pelo que ela qualificou como vandalismo do governo Bolsonaro. Professor, e com relação aos ataques que os povos indígenas têm recebido por parte do atual governo? Os ataques perpetrados pelo atual governo e pelo presidente da República aos direitos dos povos indígenas expressam, de certa maneira, a convergência dessas duas perspectivas presidenciais, o ataque aos direitos humanos e ao meio ambiente. A afronta aos direitos humanos se dá na medida em que os índios são extremamente vulneráveis, sujeitos pelo estímulo da presidência da República às atividades econômicas em suas áreas, a massacres, doenças, todo tipo de infortúnio. E a ameaça aos direitos humanos se soma àquela ao meio ambiente na medida em que o objetivo evidente da política governamental é abrir as terras indígenas e a Amazônia, de maneira geral, à exploração econômica desenfreada. Na semana passada, houve mais um capítulo da novela que envolve a demarcação das terras indígenas. Sempre atribuição da FUNAI, no início do atual governo, houve, por medida provisória, a decisão de se transferir essa atribuição para o Ministério da Agricultura, o que seria realmente sem nenhum nexo. Esta medida provisória, nesta parte, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. O presidente, contrariando a Constituição, repetiu, reeditando a medida provisória, que na semana passada foi, então, derrubada esta nova medida provisória agora pelo Supremo Tribunal Federal. De todo modo, a situação dos povos indígenas permanece extremamente frágil, sendo realmente uma expressão dolorosa desse quadro de sistemática violação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o governador João Dória sancionou uma lei que institui no calendário oficial do Estado o Dia de Oração pelas Autoridades da Nação, a ser celebrado na terceira segunda-feira de cada mês. No mesmo dia, outras 3 leis de cunho religioso foram sancionadas: o Dia da Escola Bíblica, o Dia da Assembleia de Deus Madureira e o Dia da Igreja Sara Nossa Terra. É realmente necessária a existência de leis como essas? É muito estranha a sanção pelo governador João Dória de uma lei que institui no âmbito do Estado de São Paulo um dia mensal de oração pelas autoridades nacionais. Isso faz lembrar uma prática que era comum no antigo regime e talvez até ao longo do século XX em muitos lugares, que era, durante a missa, rezar-se pelo governante. Falava-se o nome do governante, não só na Igreja Católica, aliás, nas igrejas protestantes, quando eram próximas do Estado, como as igrejas oficiais da Inglaterra, de países escandinavos, etc. Essa prática vigorou por muito tempo, talvez ainda vigore em alguma, e ela mais ou menos estava ligada a uma visão do direito divino dos reis, isto é, de que o rei seria um representante de Deus na terra, que deveríamos então obedecer a ele e deveríamos então rezar por ele. Num regime republicano, isso deixa de fazer sentido, porque na república, em primeiro lugar, entende-se que a meta de todo o governo é o bem comum, res pública, coisa pública, e não o exercício do poder por alguém que, pela conjuntura de seu nascimento, pelo fato de ter nascido primogênito, nascido homem em vez de mulher, nascido filho daquele determinado casal, além do mais casado, porque filhos ilegítimos não podem suceder ao trono, por essas razões, que são uma espécie de loteria, da fortuidade de um nascimento, essa pessoa manda. Num regime republicano isso não faz sentido, porque num regime republicano a ideia é que o poder não pertence a ninguém, ele está temporariamente em mãos de alguém. Uma das características principais da república não é apenas ter os governantes eleitos, é ter os governantes temporários, é fazer uma separação muito clara entre o público e o privado. E essa separação entre o público e o privado significa que o governante não pode pretender ter um papel mais forte, maior do que qualquer cidadão comum teria. Então, nesse sentido, você rezar pelas autoridades soa muito esquisito. Poderíamos rezar por todos, ou pelo Estado, ou pela sociedade, ou pelo convívio, mas jamais rezar pelo presidente, pelos parlamentares, pelo governador, pelo prefeito, jamais. Nada deve ser tributado a eles se não seja tributado a todos os outros cidadãos. Eles são, quando muito, o que os romanos chamavam de primus inter pares, primeiro entre iguais, e temporariamente. É comum para as democracias ao redor do mundo que esse tipo de lei exista? Não é comum em democracias esse tipo de lei, porque justamente isso fere, eu disse antes, o espírito republicano da separação entre o poder e quem exerce o poder, a ideia de que o governante não é soberano, o soberano é o povo, o soberano é quem elege, não é soberano quem está no poder. Mesmo na Inglaterra, vejam, a rainha é chamada de soberana, mas isso não quer dizer que ela seja efetivamente soberana, é praticamente apenas uma palavra que lhe é tributada. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista republicano, isso é muito esquisito, de você rezar pelos governantes e em particular, não pelos outros. Em segundo lugar, é muito estranho também você ter um poder que seja que não seja do povo. Quer dizer, o poder é do povo, então por que nós vamos colocar pessoas acima dele? Essa desigualdade de direitos é insuportável numa democracia. Aliás, uma democracia é um regime em que até pelo voto nós somos iguais. Então o mínimo que você quer da democracia é o seguinte: no voto somos todos iguais e temos que ter todas oportunidades iguais de ascender na vida. Isso é o mínimo que a gente tem que querer numa democracia. E por isso mesmo a democracia vai geralmente tender a uma distribuição melhor de renda. Quando a gente olha uma democracia em que realmente haja as liberdades, a renda vai se distribuindo melhor. Não precisa chegar até a igualdade absoluta, mas vai se distribuindo melhor. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor,
Qual a sua opinião sobre a polêmica dos dados de desmatamento do INPE? Tudo bem, Gabriel? Quando a gente olha essa questão, é importante ressaltar que o INPE é uma instituição com pesquisadores sérios, de tradição e com confiança nesse tipo de análise, não só na questão de monitoramento do desmatamento, mas é uma instituição séria de uma forma geral, com pessoas muito competentes. E os dados que foram questionados pelo presidente são dados de satélite que estão lá, né? Uma máquina que fotografa, que acaba mensurando o quanto que tem de desmatamento e quanto que tem de área verde, né? Comparando diferentes períodos. Isso hoje é muito utilizado, não só no Brasil, como uma forma até de obter dados que a gente não consegue obter de forma direta, coletando os dados, indo até um local. Então, cada vez mais se tem olhado via satélites algumas imagens para ter uma ideia de como está a situação. Só para ter um exemplo, né? Em Curitiba eles usam satélites para ver se as pessoas tiraram araucárias, né? Tem várias araucárias e é muito mais fácil fiscalizar com essas imagens do que ter fiscais rodando a cidade e vendo se alguma araucária foi arrancada. Então, a própria prefeitura de Curitiba usa essa metodologia para fazer esse tipo de controle, é uma coisa confiável. Qual a importância dessas análises técnicas? De uma forma geral, quando a gente pensa nessa questão de pessoas que estão em cargos importantes em empresas, em ministérios, no governo federal, pode ser governo estadual, é muito importante para alguns cargos específicos pessoas técnicas que saibam daquele assunto, é fundamental. Se você pega qualquer empresa, qualquer país mais sério, mas vamos pegar o caso de uma empresa, pensar numa empresa. Se a gente pega uma empresa, você não vai colocar na diretoria pessoas que não entendam sobre o assunto e também não vai colocar alguém que também só entenda do assunto, mas não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, quando se escolhe pessoas para cargos importantes em empresas, em institutos públicos, em ministérios, secretarias, é importante, claro que vai depender da pasta, dependendo do cargo, mas é importante ter o conhecimento técnico e é importante também ter essa capacidade de conversa, essa parte um pouco mais política, né, de conversar com as pessoas, de ouvir e de tomar decisões de forma conjunta, escutando outros técnicos que saibam do assunto quando a pessoa não sabe. Desacreditar uma agência como o INPE, que tem credibilidade, porque eles publicaram dados de aumento do desmatamento, na minha opinião é um erro. Primeiro, porque é uma instituição que tem crédito. Segundo, porque isso acaba trazendo uma falta de confiança de investidores que querem um governo sério. Se você olha assim, aquele governo fala que é uma pesquisa que foi feita por um instituto competente, baseado em dados, está errado só para... A gente sabe, né? As pessoas sabem o que é verdade e o que não é verdade. Os investidores sabem. Você pode dizer que talvez o cidadão médio, algumas pessoas acreditem no que o presidente está falando, mas vai chegar um momento que é muito fácil comprovar a veracidade dos dados, dos fatos. E isso é ruim em termos até... Primeiro, desgasta o presidente, não só nesse fato, mas em outras falas polêmicas, desgasta todo o capital político e faz com que os políticos tenham mais resistência, e a sociedade como um todo, em relação ao presidente. E uma desconfiança dos investidores, né? Qual a seriedade que a gente tem como um presidente, né, que está dirigindo o país, que questiona... Ele pode até não concordar que é importante, né, mas questionar fatos é muito complicado. Então, eu acho que é uma direção totalmente equivocada que o presidente vem tomando, né? Esses questionamentos que não fazem muito sentido e que acabam somente desgastando esse governo, que está no início, mas que já sofreu uma série de desgastes e que pode acabar perdendo mais força, né? Como é que vai, se está desse jeito agora, como é que vai terminar daqui 3 anos e meio? Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, nas colunas anteriores nós falamos de ambiência relacionada à arte e até a uma cidade, a cidade de Amparo. Nós podemos imaginar esse conceito de ambiência aplicado a contextos mais amplos, como um país ou uma nação? Roberto e ouvintes da Rádio USP, sim. A gente pode pensar, talvez, países ou até continentes nessa ideia de ambiência. Para contextualizar isso, eu acho importante a gente focar na situação alarmante que vivemos hoje, principalmente no Brasil, com as políticas públicas propostas pelo atual governo. E eu vou pensar numa coisa que nos representa globalmente. Sempre despertou o imaginário enfim, o fascínio, né, das pessoas, dos estrangeiros em relação ao nosso país, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. Ela representa 40% do total das florestas tropicais restantes no mundo. Então, a devastação das florestas aconteceu sim no mundo inteiro, e o fenômeno tem uma escala industrial, né, de corte de árvores a partir dos anos 70. Né? Então, é um fenômeno contemporâneo, mas que no Brasil, uma vez que nós temos essa maior floresta do mundo, nós temos que olhar com muita atenção em relação a isso. Né? A diversidade de animais e plantas também é fantástica. Essa floresta abriga de 10% a 15% das espécies terrestres de todo o mundo. Né? De acordo com os cientistas, e aí sim, mais uma vez, a gente tem que reforçar a importância da ciência e do que ela gera em termos de evidência, né, nos fenômenos e na situação na qual vivemos. Né. A floresta amazônica é um motor, né, que capaz de alterar o sentido dos ventos e uma bomba, né, que suga ar do ar sobre o Oceano Atlântico e do solo e faz circular pela América do Sul. Nós aqui na região sudeste e sul do Brasil desfrutamos desses rios voadores, né, que mantêm não só a nossa água, né, então assim, a crise hídrica que vivemos muito recentemente se deve ao fato também ao do desmatamento, né, mas a agricultura necessita dessa força, desse fenômeno natural gerado pela floresta. A ambiência, né, quer dizer, se a gente for imaginar que essa floresta, esse oceano verde, compõe não só o imaginário, mas sim uma situação de montagem de um meio ambiente global, no caso global, vamos dizer assim, regional da América do Sul, né, mas que afeta o mundo inteiro. O senhor conhece algum país que seja um exemplo disso que o senhor está falando, professor? Sim. Como um país pode, de fato, nas suas políticas de Estado, imaginar algo que tem a ver com esse conceito de ambiência, e eu dou exemplo, claro, de um pequeno país, a Costa Rica, localizado na América Central, e que é um dos destinos mais procurados no mundo, né, internacionais. Então, uma das principais economias hoje da Costa Rica é o turismo. É um país democrático, pacífico, não tem exército, Roberto, desde 1949. Quase 7% do seu orçamento vai para a educação. Né? A média global é por volta de 4,4%. Tradicionalmente, a sua economia dependia da agricultura, mas ela foi diversificada. Né? Então, uma das principais economias, como eu já falei, é o ecoturismo, nesse caso, mais especificamente, mas também Costa Rica é um lugar de empresas estrangeiras, um tipo de uma zona franca aí nessa região do mundo. Né? Se a gente for pensar no Brasil, e eu fiz aí um comparativo dos sites oficiais, né, do turismo, seja da Costa Rica, seja do Brasil, ambos divulgam as naturezas, as riquezas naturais. Mas como é que um governo vai incentivar o desmatamento em prol de um desenvolvimento? O desenvolvimento tem que sim pensar a sua diversidade. Então, Costa Rica é esse exemplo, apesar das proporções, né, de superfície dos dois países serem muito diferentes. É um pequeno país, a Costa Rica, mas aí se tem uma visão de ambiência como país. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, os olhos podem ter câncer? Câncer é uma palavra temida até para ser expressa dentro do ambiente hospitalar durante a consulta médica, por exemplo. Câncer pode atingir indivíduos em diferentes idades, é mais frequente atingir os idosos pelos processos degenerativos e múltiplas exposições inerentes do acúmulo do tempo vivido. Em relação aos olhos, algumas pessoas se surpreendem com a possibilidade de ser alvo de câncer. Câncer, tumor, neoplasia, sinônimos para o mesmo problema, podem existir nos olhos, nos diferentes tecidos e nas estruturas que cercam o olho dentro da órbita. Ossos, nervos, músculos, tecido periorbitário e assim por diante. É digno de nota que, ainda no século XIX, uma grande contribuição de um médico brasileiro, Hilário Gouveia, mostrou a presença de câncer ocular em crianças e a relação com a transmissão familiar. Foram filhos de um mesmo casal que tiveram essa manifestação. Essa doença, hoje conhecida como retinoblastoma e cuja a genética, a fisiopatologia e as formas de tratar melhoraram muito desde os idos tempos da clínica do Dr. Hilário de Gouveia, registram na história da sua evolução essa contribuição magistral. Afinal, nos tempos em que ele fez essa descrição, pouco ainda se conhecia sobre multiplicação de células, de fato, sobre a existência de células, sobre as questões genéticas e sobre a transmissão familiar de doenças, coisas que viriam ser muito aprimoradas na segunda metade do século XX. Como perceber e prevenir? Como qualquer outro agravo ocular, o câncer também pode ser percebido pelos sintomas de dor persistente, modificação da cor e da localização das estruturas, como entumecimento, e um outro sinal bastante sensível é a diminuição rápida da visão. Diante desses eventos, um oftalmologista deve ser procurado de qualquer forma, porque ainda que raro, muitíssimo raro, um câncer, ele pode ser, no início, muito bem tratado com os conhecimentos atuais. E assim, a prevenção do câncer pode ser feita, de maneira geral, evitando a exposição excessiva aos raios ultravioletas, principalmente do sol, e principalmente nas faixas etárias iniciais da vida. É muito mais difícil conter uma degeneração celular quando o indivíduo já foi exposto ao longo da infância. Outras formas de prevenção desse tipo de problema são, assim como outras doenças transmitidas por vírus através do contato de sangue e outras secreções, é evitar que haja esse tipo de exposição. De qualquer forma, ficar alerta. O clássico sinal da fotografia que com flash devolve olhos pálidos e pupilas grandes no lugar de um desatento reflexo vermelho ou sinal nenhum, pode tornar relevante a procura de um médico para avaliar se se trata ali, no caso de criança, adulto, a presença de um câncer silencioso, como observou lá o Dr. Hilário Gouveia, ainda no século XIX, cuidando dessa família no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz fala sobre o primeiro estudo que associou o comportamento de bebês com a microbiota intestinal. Lembrando que microbiota é o conjunto de micróbios que convivem conosco e que são essenciais para a nossa saúde. Maiana fala também sobre uma reunião que teve no começo de agosto com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Numa reunião anterior, onde estive com ele em Brasília, ele já havia afirmado que ele considera a genética uma área prioritária dentro da medicina. Não preciso dizer que para os geneticistas que, como eu, trabalham há décadas com doenças genéticas, isso soa como uma música para os nossos ouvidos. Mas o ministro queria ouvir a opinião de algumas lideranças sobre como impulsionar as pesquisas e sua aplicação na saúde da população. Além da genética, discutiu-se na reunião a importância da terapia celular,
terapia gênica e novas abordagens para o tratamento do câncer. E houve um consenso sobre a importância de se trabalhar em rede, respeitando a vocação dos diferentes centros espalhados pelo Brasil que estão trabalhando na fronteira do conhecimento. No final, o ministro nos contou que pretende destinar uma verba de 500 milhões para esse programa, que estaria disponível no início do ano que vem. Vamos torcer para que isso realmente se concretize, sair bem otimista da reunião. Mas voltando ao assunto de hoje, quais são as novidades em relação às pesquisas com microbiota? Nós sabemos que alterações da microbiota estão associadas a condições como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade e câncer. Entretanto, estudos mais recentes têm associado a microbiota ao comportamento de bebês, desempenho esportivo e envelhecimento. O que mostraram essas pesquisas? Uma delas, realizada na Finlândia, me chamou a atenção. Os pesquisadores queriam saber se a microbiota intestinal tem relação com o temperamento dos bebês. Vejam só. Os primeiros resultados publicados fazem parte de uma pesquisa com uma coorte de 4.000 famílias da Finlândia, que estão sendo seguidas desde a infância até a idade adulta, com o objetivo de entender a influência do ambiente e de fatores genéticos no desenvolvimento das crianças. Esse é um assunto que me interessa bastante, porque, como já falei em entrevistas anteriores, nós temos uma pesquisa onde estamos seguindo uma coorte de trigêmeos para tentar descobrir quanto da nossa microbiota depende do ambiente e quanto depende dos nossos genes. Professora, como foi realizado esse estudo finlandês? Então, a pesquisadora Anna Atsinski analisou a microbiota de 303 bebês e observou que algumas características de temperamento estavam associadas a diferentes populações e diversidades de micróbios intestinais. Por exemplo, um determinado grupo do gênero Bifidobacterium, que inclui várias bactérias de ácido lático, foram encontrados em bebês com emoções mais positivas, ou seja, mais alegres. E de acordo com a pesquisadora, isso pode ser um sinal de que serão pessoas mais extrovertidas na vida. Observaram também que bebês com maior diversidade de bactérias tinham menos reações emocionais negativas e medos. E novamente especulam que reações fortes de medo ou uma emocionalidade negativa podem estar associadas a maior risco de depressão na idade adulta, apesar que sabemos que isso vai depender muito também do ambiente. Mas esse estudo é o primeiro que associa o comportamento com a microbiota intestinal, ou seja, uma relação entre a flora intestinal e o sistema nervoso central através do sistema nervoso, sistema imune e sistema endócrino. Será interessante observar se essas predições irão se concretizar ao longo da vida. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.